Então, o Nenel colocou bem aí que meu pai não formava mestre, né? É porque a moda pegou formatura, então tudo é formatura. Ou é batizado ou é formatura, né? Aí você vive um eterno formato, todo dia você forma. E aqui em Goiânia teve aluno formado lenço azul do meu pai, foram poucos. Acho que azulão, os irmãos Coração, Alegria, e o outro esqueci o nome agora. Coração, Alegria. Nenel Costeleta, lembraria. Costeleta. Costeleta, é. Inclusive, a sobrinha dele é muito minha amiga, frequenta aqui em casa, vem aqui direto. Hoje até eu estava com eles, antes de chegar nessa live. E foram muito poucos, Samambaia, teve mais. São poucos. Do meu pai mesmo são poucos. Agora, teve uma remessa que foi formada por Oswaldo, pouco antes de meu pai chegar em Goiânia. Né? Foi quando meu pai veio na formatura aqui. Mas foi a formatura do Oswaldo, não foi do meu pai, não. Então tem muitos caras aí que falam que é aluno do formado dele, não é. São poucos, muito poucos. Acho que não enche a mão. Ele não ficou aqui praticamente um ano. Então, um ano dá para você fazer muita coisa. E um ano dele cansado aqui, com outra luta. A luta da sobrevivência. Vanolício, Vanolício está perguntando está perguntando de onde surgiu o mestre Para Onça. falar aí, Wilson, sobre o mestre Onça. Eu não entendi, Nenel. Falhou aí. Teve uma pessoa que perguntou aí de onde surgiu o mestre Onça. Você quer falar sobre isso ou quer que eu fale? Só não pode deixar a Novinha falar sobre isso aí, ou eu ou você. Se a Novinha falar, vai acabar com a live aí. Então, o Onça já veio para a família, já com filhos e mulher e tudo. Então, você não adota um cara que tem filho, mulher, não. Eu, pelo menos, não faço isso, não. E ele tocava no candomblé, né? E era um bom tocador e foi para lá, para a academia. Mas não é irmão, não é adotado, simplesmente treinou lá capoeira com meu pai. Eu sou resumido, eu não tenho muito o que enfeitar a coisa, não. Entendeu? Alguns falam aí, inclusive o mestre deputado tem mais tinha, né? Essa história de falar que ele era filho adotivo do mestre Bimba. E um dia eu falei aqui num grupo que não era, muita gente aqui em Goiânia ficou revoltado comigo, né? Porque eu não podia falar isso. Eu posso, eu sou filho, eu posso falar, sim. Entendeu? Que não era adotado pelo meu pai, não era meu irmão, sim, um cara que a gente conhece, que treinou capoeira, que tocava no candomblé, foi aluno do meu pai, como tantos outros foram, né? Mas não, e veio para Goiânia que meu pai trouxe a família dele. Veio ele, a mulher, o filho, a mãe, mais duas filhas, se não me engano, né? Que era a Alicia, né? E a outra chamava Pretona, que a gente Silvania, né? Que veio para Goiânia. Então já veio com a família dele. E eles faziam parte do candomblé. A dona Brasília era a mãe dele, não era mulher do meu pai, não era nada, né? Trouxe por causa da dificuldade deles lá também, para ver se melhorava em Goiânia. Então não tem essa de que é chato, que o cara tá velho, eu também tô velho, pô, né? Mas não é filho adotivo. A ligação dele tem com meu pai é de aluno, e de tocar em show, e de ser do candomblé, só isso. Olha, rapaz, o Onça Negra, que é o Laurindo, ele deveria pensar que, para ele ser importante, basta que ele, aluno do mestre Bimba, e faça o trabalho dele, rapaz. Essa coisa que botaram na cabeça dele para ele falar que a filha adotiva é bobagem, é besteira. Laurindo morava aqui, até hoje ainda tem irmão dele, tem família dele que mora aqui perto da minha casa. E ele era alabê de candomblé. E começou a tocar lá no terreiro de Mãe Alice, que é minha mãe adotiva. E meu pai deu uma bolsa de estudo para ele entrar na escola. Então, isso foi o que aconteceu. E nessa época, ele já era pai de família. Ele tinha a esposa, os filhos dele, as filhas dele e tudo mais. Certo? E aí, quando meu pai viajou para Goiânia, como ele já estava tocando no show e já estava jogando capoeira, ele foi também junto com a família. A dona Brasília, que era a mãe dele, era uma das sambadeiras, né, das tijubinas de Bimba.
Então, ele foi já com a família dele, com Dona Brasília, com Lázaro, hoje afinado Lázaro, irmão dele, foi morar com a gente lá em Goiânia. Então, foi questão de menos de um ano que ele conviveu conosco. Aqui em Salvador, ele nunca morou com a gente. Ele é mais velho do que a gente de idade e já era pai de família. Então, é uma tremenda besteira, né, que tentaram colocar na cabeça dele para ele falar que é filho adotivo. Meu pai não teve filho adotivo nenhum, não. O filho adotivo que meu pai teve chama-se Edinha, que é filha de mãe Alice. Né? O resto, ninguém foi. Meu pai não adotou ninguém e ele não precisa disso para poder aparecer no cenário da capoeira, não. Basta que ele faça um trabalho legal, digno e respeito. E acabou. Então, Nenel esclareceu bem isso aí, né? Eu estava até perguntando à minha esposa aqui, quantos anos o filho do Onça tinha quando nós viemos para Goiânia, acho que eles tinham 6 anos na época, 6 a 7 anos, né? Que ele já tinha esposa. Porque ele morou, quando meu pai morreu, ele ficou morando aqui no terreiro que era do pai dela, né? Que era o seu João. Então ele ficou morando lá há muito tempo, até ganhar uma casa do governo aqui e foi para essa casa. Então ele já era velho, né? E como o Nenel falou, se fizer o seu trabalho certamente, né? Não carece de contar essas histórias, né? Fica chato para a gente, fica chato para ele, porque ele tem que ficar desmentindo, e aqui em Goiânia o pessoal acha que eu tenho que afirmar isso, né, o tempo todo. E não é, igual outras histórias que tem aqui, por exemplo, o mestre deputado foi aluno do mestre Bimba. Não foi, entendeu? Diretamente nós treinou com o Oswaldo, né? Aí tem uma história também que o mestre deputado sustentava a família do mestre Bimba aqui em Goiânia, nunca sustentou. Eu comecei a trabalhar com 10, quase 11 anos. Nenel começou novo, Dermeval também, né? Então nós nos viramos nos 30 aqui em Goiânia para sobreviver, né? Eu acho que tinha alguns alunos até que nem sabiam que eu existia mais, porque fiquei muito tempo no anonimato, né? Porque como eu sou caçula, como diz eles, eu sou mais novo, então fiquei muito no anonimato. Mas quando eu resolvi a brotar, né, das cavernas, aí foi problema, porque eu comecei a falar o que eu pensava, o que eu sentia sobre meu pai, muita coisa, desmentir muitas questões, não é? Inclusive, Paulão, quando eu fui candidato aqui em Goiânia, a vereador, eu tive muito problema com essas histórias. Porque o pessoal vinha, queria que eu atestasse essas coisas aí, eu nunca quis fazer, e não vou fazer, né? Não é falando ou traindo a memória do meu pai que eu vou me sobressair, muito pelo contrário, nessa coisa eu sou meio radical, entendeu? Sou muito radical mesmo. Então, não tem essa, né, de embolar as coisas para se dar bem, não gosto disso. E a vida aqui com ele foi isso, né? Muito sofrimento. O Nenel lembra que a gente pegava aquele ônibus fudido lá, né, Nenel? Passava dentro do córrego, meu pai junto, ônibus lotado de gente, ele ia e voltava, né? Quem carregava a pasta do meu pai era Nenel ou Dermeval, que eram os mais velhos, às vezes quando ele entregava na mão, que ele não soltava aquela pasta dele. Teve o mestre capoeira que disse que carregava a pasta do meu pai para cima e para baixo, não houve isso, né? É muita história furada, né, que vende aí para dar curso ou palestra sobre o mestre Bimba e falando um monte de merda para as pessoas. Aí eu vou para um evento, tenho que desmentir, sou obrigado não, faço com vontade, com muito vigor, né? Para poder a história não ser deturpada, que a gente é detentor do conhecimento de uma história, e se você ficar falando ela atravessada o tempo todo, ela vai se tornando verdade, né? O que é mentira vai se tornando verdade, porque não tem ninguém para falar o contrário. E vai atestando esse poder aí desse pessoal, né? Inclusive branco, né? Não sou racista, hein, gente? Presta atenção. Que diz que é irmão meu de Nenel, de Novinha, sendo que nós tudo é legal. É uma coisa complicada. Você entendeu? É difícil.